Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre distimia. Pra quem não sabe, é uma doença que eu tenho e muita gente me questiona sobre ela. Na verdade, esse vídeo é um update de um post que eu fiz no blog um tempo atrás. Eu vou deixar o link dele aqui no box de informações, tá? Pra quem quiser ler ou tiver interesse. E eu resolvi gravar esse vídeo por causa de algumas mensagens que eu andei recebendo lá pelo Instagram ou pela fanpage ou até mesmo lá no blog de pessoas que estão tendo sintomas ou conhecem alguém que tem sintomas parecidos com os que eu descrevi lá, tá, gente? Foi por isso que eu resolvi abordar esse assunto aqui, porque eu achei que tinha muita gente interessada. Então vamos lá. Bom, gente, antes de mais nada eu vou explicar o que é a distimia. Ela é um tipo de depressão crônica, um transtorno mental, uma doença psiquiátrica mesmo, e o diagnóstico dela é muito complicado, então tem muita gente que tem e não sabe, porque demora para perceber que os sintomas não são normais. Os sintomas dela são mais leves do que uma depressão normal, a depressão clássica, né, que todo mundo conhece. E aí você vai me dizer, mas lá, isso é bom, né? Mas, porém, no entanto, todavia, ela tem um agravante que é a cronicidade dela. Ela é uma doença crônica e eu vou explicar direitinho por que isso é ruim, tá? Mas antes eu vou falar quais são esses sintomas. O primeiro, que eu acho que é o principal, é que a pessoa fica triste sem motivo aparente, às vezes do nada, e eu até salvei aqui mais algumas coisas. A pessoa se vitimiza, reclama muito, fica de mau humor, é verdade. E a pessoa sente cansaço e fraqueza como se ela estivesse meio doente. E eu lembro que eu sentia muito isso mesmo, não tinha muita energia ou foco para fazer as coisas. Eu não sentia prazer em tomar a iniciativa de fazer as coisas. A pessoa fica irritada e estressada, mesmo com coisa tipo pequenininha, a pessoa, né, tem muita dor de cabeça e mal-estar e se sente incompreendida. Esses são os principais sintomas, eu anotei os que são mais conhecidos e os que eu senti mais, mas eu acho que pode variar de pessoa para pessoa. Eu não sou médica, então não tenho como falar, mas eu vou falar da minha experiência, o que eu senti, como foi pra mim, como eu descobri e como eu tratei essa doença, tá? Gente, esses sintomas que eu falei aqui, todo ser humano tem de vez em quando. A diferença entre uma pessoa com distimia e uma pessoa que é saudável, psiquiatricamente falando, é que o ser humano normal, o humor dele vai variar, de todo mundo oscila, não tem por onde, mas ele vai conseguir associar isso a alguma coisa. Então, por exemplo, eu tô triste porque aconteceu isso, isso e isso. Eu fui injustiçada, por isso que eu tô reclamando. E tô com dor de cabeça porque eu dormi mal. Enfim, a gente tem um motivo para aquilo. E a pessoa que tem distimia nem sempre encontra um motivo para estar se sentindo daquele jeito, entendeu? A mulherada que sofre de TPM que o diga, né, gente? A gente como mulher, a gente tá muito mais vulnerável a esse tipo de doença e a essas oscilações de humor, mas não é só a gente não. O homem às vezes acha que é frescura, eles são protegidos biologicamente dessas coisas, mas eles também podem ter distimia, também podem ter depressão, às vezes uma depressão até profunda, então eles também precisam ficar de olhos nos sintomas que eles estão sentindo, na frequência deles e tudo mais. Essa doença teve um impacto muito grande no meu dia a dia, na minha rotina, nos meus relacionamentos e na minha vida social. E basicamente ela funciona assim, gente. A gente tem um humor base, que é o nosso normal. E aí a gente vai sofrendo estímulos, coisas da vida que acontecem, enfim, estímulos internos de coisas que a gente lembra, e externos também, que vem do ambiente externo, de conversas ou de situações com outras pessoas. E aí o nosso humor base, ele pode se elevar, que é quando a gente fica alegre, a gente fica feliz, a gente sente prazer, ou ele pode cair, que é quando a gente tem aí uma alteração negativa do humor. A pessoa que tem distimia, ela fica sempre nessa linha de baixo, ela até vai pro normal e fica feliz, mas rapidamente ela já desce ali para aquela linha de baixo, aquela linha da negatividade, e a alegria dela não dura muito tempo e é bem difícil, gente. Eu lembro que eu era uma menina muito para baixo, tava sempre tristinha e eu não fazia absolutamente nada sozinha, gente. Eu sempre dependia de alguém, eu tinha medo de sair sozinha, eu ficava nervosa na faculdade, eu ficava nervosa na rua para pegar ônibus. E depois que eu tirei a habilitação, eu ficava super nervosa pra dirigir, pra estacionar, então pra mim era um pesadelo. E aí eu acabava colocando uma pressão em cima das pessoas que conviviam comigo, porque eu dependia delas para tudo, assim, pra tudo. Eu nunca queria fazer nada sozinho. Eu não conseguia entrar numa padaria ou numa loja, num supermercado pra comprar alguma coisa, porque eu tinha medo de tudo. Parece que tudo ia me
me pegar, eu não sei explicar, mas eu lembro que era terrível. Esses sintomas assim foram comigo assim desde a infância até a adolescência e me perseguiram por muito tempo. Eu só descobri a distimia em 2015, então eu já era adulto, então eu passei um longo tempo da minha vida me sentindo assim, sentindo coisas estranhas. Eu perdi um tempo precioso da minha vida sem saber que tinha algo de errado comigo, e eu levei uma vida inteira para descobrir por que eu tinha sido aquela criança que parecia que tudo era difícil para ela, ou aquela adolescente cheia de complexos de inferioridade, sempre se sentindo rejeitada, ou muito ciumenta, ou muito briguenta. Eu era assim, eu tinha o pavio muito curto, eu era meio que garota enxaqueca mesmo, e os meus relacionamentos eram complicados, porque as pessoas não sabiam lidar comigo, então eu tive problemas com a minha família, principalmente com a minha mãe. Mãe, desculpa pelo trabalho que eu dei. E eu tive problemas com as minhas amizades, eu tive problemas com namorados, tal, depois que eu cresci, comecei a namorar. E então foi bem difícil pra mim, porque as pessoas não me entendiam, elas não sabiam lidar comigo, e nem eu mesma sabia, né? É claro, gente, que quando eu era criança eu já tinha aquela imaturidade, aquela infantilidade que é normal, né, da infância tal, e da idade. Mas eu lembro que eu enfrentava coisas que as minhas amigas não enfrentavam, as minhas amigas que tinham a minha idade não enfrentavam. E como eu disse, eu demorei muito tempo para descobrir. Eu fui descobrir a distimia depois de casada. E eu perdi muita coisa durante esse tempo, eu perdi inclusive amigos, e a galera que me conheceu antes de 2015 tem uma imagem equivocada e errada de quem é a Laís, porque aquela era uma Laís sendo dominada por uma doença, né, sendo influenciada por uma doença, e muitas vezes a gente não tem uma segunda chance de mostrar quem a gente é, de passar uma outra impressão. Mas se você me conheceu lá no passado, se eu fiz alguma coisa que te magoou, ou você me olhou e falou, mano, essa menina é péssima, desculpa de coração, aquela não era eu. Então, gente, o que acontecia? Eu sentia um turbilhão de coisas em situações que são simples, situações cotidianas, assim, na vida de qualquer pessoa. Pra mim era sempre o fim do mundo. E era tudo muito difícil, muito complicado. Eu chorava demais, ficava triste demais. E o que acontecia? Agora que eu vou explicar pra vocês por que a cronicidade dela agrava as coisas. Por ela ser crônica, ela é constante, ela é contínua. Então a gente acha que faz parte da gente. No meu caso, eu ficava procurando motivos pra me sentir daquele jeito. Então eu viajava lá pro passado e tentava encontrar um motivo, uma razão pra minha infelicidade. Eu sempre tentava encontrar algo que me mostrasse por que eu tava daquele jeito, por que eu tinha ficado triste, por que eu tinha ficado amuada do nada. Eu só queria uma razão para minha infelicidade, e eu encontrava mesmo lá no meu passado. Porque tem coisas que acontecem na nossa vida que não são legais, que não estão no nosso controle, quem é nosso pai, a nossa família, como a gente foi concebido, se a gente foi desejado, se a gente não foi, como que foi a nossa infância. E então eu buscava lá atrás e eu achava que todo mundo tinha culpa dos meus problemas. Era aí que eu me vitimizava, porque eu achava que era culpa da minha mãe, ou era culpa do meu pai que me abandonou, ou era culpa da minha família que não tinha dinheiro, ou era culpa das minhas amigas que não eram amigas de verdade. Então eu culpava todo mundo. E eu vivi muito tempo assim. Então, gente, eu não preciso nem dizer que a distimia é um grande desafio para mim e para as pessoas que convivem comigo mesmo. E a questão é que por ela ser tão crônica, eu achava que aquilo era da minha personalidade, que era do meu temperamento mesmo, que aquilo era eu, sabe? Tipo, Gabriela, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. E eu não percebia que aquilo não era normal. Eu achava que eu era daquele jeito mesmo. Eu, tipo, isso aqui sou eu vou ser sempre assim e pronto. A distimia demorou muito tempo para ser descoberta, inclusive foi na década de 80, uma coisa recente, que os médicos e pesquisadores foram descobrir que era mesmo uma doença, que não era um traço de personalidade, de temperamento da pessoa, mas que era alguma coisa que estava errada aqui, que era um hormônio que estava desregulado, que era um problema no organismo. Até então era tipo, a pessoa é assim, cada um tem uma personalidade, essa pessoa é desse jeito, ela é meio mal-humorada mesmo, é meio ciumenta, meio briguenta, meio reclamona, é normal. Ela é desse jeito, só que não é, as coisas não eram assim, e graças a Deus descobriram que não era, e por isso que existe um tratamento hoje, então eu dou graças a Deus. Só que antes de descobrir, gente, com o passar do tempo, como eu tenho isso desde criança, os sintomas foram piorando muito, e eu tive que, assim, chegar ao extremo pra perceber, não, eu preciso de ajuda, eu preciso
falar com alguém e tipo, as pessoas à minha volta não me entendiam, não tinha sensibilidade para identificar que algo não estava no lugar, que algo estava errado. Então acho importante a gente dar mais atenção também para as pessoas à nossa volta, observar mais, é aquela coisa da atenção plena, sabe? Que eu falei nos 2 vídeos atrás, enfim. Então entra nisso aí também. Muitas coisas aconteceram na minha vida. Eu cresci, eu me formei, eu casei, eu realizei um monte de sonhos, eu passei num concurso público que eu queria muito, eu viajei pro exterior, que era uma coisa que eu desejava muito também. Coisas muito boas aconteceram na minha vida, mas eu nunca tava 100% feliz. Eu sempre achava alguma coisa ali, não era assim, eu queria de outro jeito, eu queria assim, assado. E quando aconteceram coisas ruins, aí pronto. Acabou. Das coisas boas não tinha muito valor, mas as ruins acabavam comigo, me derrubavam. E lá em 2014, em 2015, antes de eu descobrir, aconteceram muitas coisas ruins. A minha avó, que era como mãe pra mim, faleceu. Isso, assim, foi um baque imenso na minha vida. Só Deus sabe. E outras coisas aconteceram. Eu tive problemas de relacionamentos com a família do Gabriel. Acho que por conta da distimia também, por outros motivos. E outras coisas pessoais aconteceram também, que não convém falar nesse vídeo, são coisas muito pessoais mesmo, mas essas coisas me colocaram no chão e eu já não estava mais conseguindo reagir, eu já não sabia mais o que fazer, eu estava me sentindo muito incomodada. É como se a minha vida estivesse passando e eu estivesse indo de passageiro, realmente empurrando com a barriga, porque daí a gente aprende a lidar com essas coisas e vai levando, né? Mas durante muitas vezes eu senti vontade de morrer. Não necessariamente eu tinha vontade de me matar, mas eu sentia vontade de não existir, de morrer, de que minha vida simplesmente acabasse, porque eu não tava vendo sentido nela. Foi quando, gente, a situação piorou tanto que eu comecei a ter crises de pânico e eu nem posso reclamar, porque foi por causa delas que eu fui realmente buscar uma ajuda. Eu comecei a ter crises, umas sensações, umas coisas muito estranhas, eu não desejo pra ninguém. Quem já teve crise de pânico sabe do que eu tô falando, só de lembrar me dá um arrepio. E eu comecei a ter essas crises. A primeira foi no meu trabalho. Foi uma situação bastante constrangedora, porque eu lembro que a minha visão ficou turva, ficou embaçada e o meu braço começou a formigar e adormeceu uma parte do meu corpo e eu não conseguia falar, eu não conseguia elaborar frases na minha cabeça, como se meu cérebro estivesse dando pane, estivesse dando assim tchutchus. E eu falei, meu Deus, e eu não conseguia explicar para as pessoas o que eu tava sentindo, até que eu já não conseguia mais andar. A única coisa que eu conseguia fazer era chorar. E aí tiveram que me levar para o hospital às pressas e me levaram, olha, ela tá passando mal. Eu achava até que eu tava tendo um ataque cardíaco. E eu lembro que eles checaram tudo, checaram minha pressão, checaram meu coração, a glicose, se tava com febre, se a pressão tava alta, se tava baixa. E eu não tinha absolutamente nada, eu estava ótima, tá? E aí eles tratavam com calmante. Eu dormi e acordei depois de algumas horas, como se nada tivesse acontecido. Na época que eu comecei a ter essas crises, eu até coloquei alguns posts lá no blog. Eu lembro que eu desabafava, eu falava que eu tava cansada, que eu tava estressada, que eu tava passando por algumas coisas complicadas e tava meio doente. E eu desabafava lá e eu não tinha ideia de que aquilo ia além, né? Não era só uma coisa que tava acontecendo ali no meu dia a dia, era uma coisa aqui do meu organismo mesmo, físico, um problema hormonal, eu não tinha ideia. Então eu tenho uns desabafos, eu vou deixar os links aqui pra quem quiser ver as coisas que eu escrevia. As crises começaram a acontecer com muita frequência. A primeira vez foi lá no trabalho, mas elas começaram a acontecer no meio do meu café da manhã, assim que eu levantava da cama, com uma frequência um pouco alta, e elas eram bem intensas e aquilo começou a me assustar muito. Eu tinha muito medo, era como se eu fosse morrer, como se eu estivesse tendo um AVC, um ataque e chilique, sei lá o que era aquilo. E era realmente assim, eu ficava em pânico mesmo. Em pânico foi quando eu resolvi, não, eu vou procurar uma psicóloga, eu vou procurar ajuda porque alguma coisa não tá normal. Foi aí, gente, que eu procurei a Rosângela. Rô, um beijo no seu coração, você não tem noção de como a sua ajuda foi preciosa pra mim, como Deus te usou, eu te agradeço muito de todo o meu coração, viu? A Rosângela foi a minha psicóloga, ela já tinha me tratado lá em 2010 por um outro motivo. E dessa vez eu falei pra ela de todos esses sintomas e contei um pouco da história da minha vida, a gente se aprofundou nas nossas conversas e foi quando ela teve aí um insight de que eu podia ter a distimia, né? Psicólogo não dá diagnóstico, mas ela achou que os sintomas poderiam ser dessa doença e aí ela me recomendou que eu procurasse um psiquiatra.
E foi quando eu comecei o meu tratamento, graças a Deus. E muita gente me pergunta como que é o tratamento da distimia, né? Se melhora mesmo, como é que é. E primeiro de tudo, gente, só o psiquiatra vai te diagnosticar e vai receitar remédio. A psicóloga não pode fazer isso, ela conversa com você e te ajuda e tal, traz bastante clareza. Todo mundo, mesmo quem não tem nada, quem não tem depressão, devia fazer pelo menos uma vez terapia. É muito bom, é muito gostoso, é um tempo que a gente tira pra gente, pra se conhecer, faz um bem enorme. Mas então, a psicóloga, ela não vai te dar remédio, então é o psiquiatra mesmo. Muita gente tem preconceito, eu sei, mas gente, isso aí ó, é muito old school. Psiquiatra é um médico como qualquer outro. Assim como a distimia, a depressão, são doenças como qualquer outras. Então, se você tivesse um problema de coração, começasse a ter ataque, você não ia procurar ajuda? Então, é a mesma coisa, a gente tem que passar a olhar com esses olhos, sem mimimi, porque é pro nosso bem, tá? Então, meu tratamento começou. Primeiro eu fui lá na psiquiatra, a gente conversou muito, eu contei todos os sintomas, contei muita coisa pra ela, ela foi me questionando sobre várias questões, e aí ela me pediu vários exames neurológicos da cabeça, enfim, pra ver se não tinha nada, tumor ou alguma coisa desse tipo mesmo. E no fim, eu não tinha falado pra ela que a psicóloga tinha achado que era distimia, porque eu queria um diagnóstico bem sincero. E depois de todos os exames, depois da gente conversar bastante, ela realmente me diagnosticou: olha, você tem distimia e você vai precisar tratar com antidepressivo a vida inteira, basicamente. E ela me deu um antidepressivo mesmo, uma receita de um antidepressivo que era tarja preta, que era um remédio bem forte mesmo. E eu comecei a tomar no começo diariamente. Eu tomava ele e tomava um outro pra dormir, porque daí desregulou todos os meus hormônios. As minhas crises estavam muito intensas, então eu tive que tomar um remédio bem forte, mas com o tempo a gente foi regulando e diminuindo as doses e o tipo do remédio até regular o meu apetite, o sono, até deixar tudo direitinho. E a única coisa que eu acho ruim nesse tratamento é essa adaptação, porque ela demora um tempo pro organismo se acostumar, pro organismo se adaptar. Então mexe com o apetite, mexe com o sono, mexe até com a libido. Então nessa época o marido também sofreu junto, não só por causa disso, mas por me ver daquele jeito, porque é uma adaptação um pouco intensa assim. Mas depois que fez efeito, gente, eu me tornei outra pessoa. Eu conheci quem era a Laís de verdade, quem era eu, e eu não era aquela menina rabugenta, sofrida, triste, eu não era. E pela primeira vez eu fui feliz de verdade. Eu falava pra médica que o remédio era o meu melhor amigo, porque pra mim ele foi assim, bênção dos altos céus, foi algo assim de Deus na minha vida, porque realmente transformou todo o meu viver. Eu ainda continuei a terapia durante um tempo, mas depois eu segui em frente, caminhando sozinha, independente, e eu percebi que eu reagia muito melhor às mudanças, que eu era uma pessoa muito mais calma, tinha muito mais poder de decisão, era mais serena, eu ponderava mais as coisas, já não chorava mais por qualquer coisa, e até por problemas maiores eu já não era tão sensível, tão emotiva, e eu passei ainda por coisas muito difíceis, como a gente passa, como todo mundo passa, mas eu era uma pessoa mais equilibrada e eu me senti muito feliz. Eu lembro que essa época foi a época mais feliz da minha vida, porque eu estava me descobrindo, né? Descobrindo quem era a Laís sem a influência da doença, né? Então, gente, a minha qualidade de vida, assim, aumentou horrores. Eu sentia mais alegria, mais foco, mais persistência, mais vontade de viver, mais vontade de fazer as coisas. E com o tempo eu fui melhorando bastante a questão de fazer as coisas sozinha, de dirigir mais. No começo ainda foi complicado, porque demora mesmo a adaptação, mas depois que o remédio faz efeito no seu corpo, você se torna alguém muito diferente daquilo que você conhecia. Você até se assusta. Eu falava pra médica assim: nossa, que demais o que esse remédio faz comigo. E ela me falava assim: isso é você, isso é quem você é, você só não conhecia essa Laís, mas é você. E infelizmente muita gente não conhece essa Laís, só conhece a Laís lá do passado. É uma coisa que eu tenho um pouco de ressentimento assim no meu coração, sabe? Pelas coisas que eu perdi, mas é por causa delas que eu tô aqui hoje, que eu posso falar pra você ou pra alguém que você conheça, que tem solução, que tem remédio, que a gente pode se tratar e aumentar a nossa qualidade de vida e viver melhor e ser feliz. Então eu acho que Deus usa tudo tem um propósito. Hoje eu tô aqui pra falar dela e talvez isso ajude alguém, então isso já me conforta bastante. No meio do ano passado, no meio de 2017, eu tive um problema, eu fiquei sem convênio e eu acabei interrompendo o meu tratamento da distimia. E, gente, uma dica valiosa: não interrompa o tratamento de jeito nenhum sem alta médica ou orientação médica, não dá.
deu ruim, deu zica. No começo eu falei, eu fiquei uns meses sem, demorou pra eu sentir os efeitos. Então eu falei, tá tudo bem, não aconteceu nada, eu tô ótima. Mas de repente eu comecei a ter crises de novo e eu não desejo pra ninguém, nem pra mim, nem pra você. Então não pare o tratamento. Eu voltei a fazer o tratamento agora em janeiro, no comecinho de janeiro, e ainda tô naquela adaptaçãozinha, mas graças a Deus eu já estou melhor. E se eu tiver que tomar a vida inteira, eu vou tomar a vida inteira. E então, se você se sente infeliz e você percebe que tem alguma coisa errada, se você não tá bem, se você percebe que sua vida podia ser melhor e você faz coisas pra isso, mas não dá certo, procure ajuda. Procure um médico, procure um psiquiatra pra resolver isso. Não desperdice a sua vida. Você não pode ser só um sobrevivente. Você precisa aproveitar a vida que Deus te deu, tá? Então a minha recomendação é procure ajuda, não tenha vergonha, não é desmérito nenhum pedir ajuda, tá? Mudou a minha vida, eu sei que pode mudar a sua. E quanto à questão de não interromper o tratamento, eu sou evangélica, pra quem não sabe, com certeza alguém vai dizer, nossa, mas essa menina não acredita que Deus pode curar? Que a pessoa não pode parar o tratamento porque Deus curou? Eu acredito sim, ninguém abala minha fé em Deus. Eu sei que Ele é um Deus de milagres e que Ele é Deus do impossível. Eu tenho um amor, uma paixão gigante. Deus é tudo pra mim. Eu creio muito no poder dEle. Mas nem sempre é na hora que a gente quer. Então, não vai parar o remédio sem saber se você sarou de verdade, tá bom? Deus pode te curar? Ele pode sim. Mas tenha certeza de que isso aconteceu antes de parar pra não cair na armadilha que eu caí, tá bom? Bom, gente, é isso. Eu espero ter esclarecido algumas coisas. Desculpa se eu fui meio confusa. Esse é um assunto bastante delicado pra mim. E eu espero ajudar alguém. E se você tá vendo esse vídeo e você conhece alguém que pode estar precisando ouvir, indica pra ele, compartilha ou vai lá, conversa com essa pessoa, tá? E outra coisa, muita gente me pergunta qual a diferença entre a distimia e a depressão tradicional, depressão clássica. E se eu for explicar vai demorar muito, esse vídeo já deve estar gigante. Então fica para um próximo vídeo. Se você quer saber, comenta aqui embaixo pra eu saber, tá? Deixa seu like aí também pra me ajudar, tá bom? Se inscreve no canal. Toda semana a gente tá tendo um vídeo de um tema diverso, de um tema aleatório. E então pra ficar por dentro tem que se inscrever aqui, tá bom? Pra receber em primeira mão. Aproveita e dá um joinha aí, tá? E clica no sininho também, porque daí você pode passar a receber as notificações do YouTube por e-mail ou pelo seu celular, tá bom, gente? É isso. Fiquem com Deus. Um beijo e tchau, tchau.